Boa Boa noite, noite. nobre. Boa noite. Me ouve bem? Ouço sim. E aí, Filipão? Tá entrando o Hugo. Fala, Hugo. Beleza? Boa noite. E aí, Filipão, como é que tá, Josué? Então, tá me ouvindo direitinho? Tudo certinho? Tá falhando um pouquinho. Tá Fala de novo falando um aí pra pouco com ver. você, Hugo. Tá dando pra escutar direitinho? Tudo certinho? Ou tá quebrando? Tá falhando um pouco. Não consigo Você ouvir. começa, você começa a falar, aí no meio da frase não dá pra ouvir direito. Tô chamando o Pedro aqui. Qualquer coisa, se der algum problema, somos em quatro hoje, né? Aí se der problema com a conexão de um, a gente vai jogando duro. Boa Melhorou um noite, pouco agora? Pedro. Tá me ouvindo bem? Melhorou um pouco? Agora melhorou. Agora melhorou. Tá me ouvindo bem? Sim, Pedro, estou ouvindo bem. Pronto. Então, oratório Pronto. virtual, orando com você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, predicate super tecta, pregar o evangelho sobre os telhados, sobre os tetos sempre. Mais uma mesa, mais uma conversa de domingo aqui. Sejam bem-vindos todos os que estão entrando para assistir, todos os nossos irmãos de sempre aqui, Dona Janice, Dona Marta, boa noite a todos e saudações aos meus visitantes, aos meus participantes aqui, né? O Hugo, que está entrando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, Hugo. E aí vamos tocar adiante essa conversa que hoje eu vou pedir só para o Josué, você sabe qual o número do Pix do Padre Gilson? Não, de cabeça não. Então deixa aqui, eu vou digitando. Então, pessoal, eu vou digitar e vou fixar aqui. Para começarmos bem a nossa live de hoje, que o tema vai ser a construção da personalidade, né? A importância dessa, dessa etapa, né? Da vida humana, que vai ali da infância até a adolescência, mas de certa forma leva a vida inteira. Temos aqui o Hugo, que é personal trainer, né, Hugo? Isso. Queria me apresentar, né? Meu nome é Hugo, tenho 21 anos. E antes de começar falando um pouco sobre mim, para mim é uma grande honra. Não sei se Pedro lembra, mas a primeira vez que eu voltei a frequentar a Igreja Católica de fato, lá na Capela, né, da Graça. Então, estar aqui hoje, podendo trazer um pouco, agregando um pouco na vida do pessoal da Capela, de quem segue, para mim é uma grande honra. Eu trabalho com consultoria online. Meu treinamento é mais voltado para o público feminino, mas também atendo o Tá público falhando um masculino. Não pouquinho o consigo seu. ouvir você, Hugo. Tá Tá falando. falhando? Você consegue desconectar o fone? Acho que é melhor. É, Bluetooth, microfone. Pode ser E você aí, botar e aí um perfil. só para a gente seguir direto, a gente sempre faz a oração do Ângelus antes de começar. Aí eu vou fazer o Ângelus, a gente reza, e depois você se apresenta direto. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos, infundi ao Senhor a vossa graça em nossas almas, para que, tendo conhecido através da mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, vamos sentar de novo enquanto eu vou digitando o Pix aqui para fixar nos comentários. Mais uma vez, Hugo, por favor, se apresente. Perdão, galera, consegue me ouvir melhor agora? Tá ouvindo melhor agora, Felipe? Agora sim. Agora sim. Agora tá Então, acho que era o microfone mesmo. Antes de eu me apresentar, eu gostaria de dizer que é uma grande honra. Eu não sei se Pedro vai lembrar, mas desde que eu voltei a frequentar a Igreja Católica, minha primeira ida, meio que a volta à missa, foi lá na Capela da Graça, né? A capela foi com o Padre Gilson. E para mim, hoje é uma grande honra estar aqui, né? Podendo ajudar um pouco, falar um pouco, né? Do nosso público, das pessoas que seguem. E eu sou Hugo, me chamo Hugo, tenho 21 anos, eu trabalho com consultoria online de treinamento. Meu treino é mais voltado para o público feminino, mas também trabalho com o público masculino, né? Quem quiser dar uma olhada no Instagram, tem muita dica bacana, muita coisa que vai te agregar. Beleza. Então, vamos... A dona Vera Ponte está dando boa noite. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler um breve trechinho aqui, como eu tenho esse costume, né, de ler o trecho do livro do professor Olavo, o Mínimo, né? E não sei se vocês vão lembrar, né? Eu acho que o Pedro assistiu a live e talvez o Hugo tenha assistido, mas o Josué, que estava aqui, certamente vai lembrar do trecho que lemos na live com o professor Mel, que o professor Adriano, sobre a juventude, né? E aí, nesse mesmo capítulo, na verdade, sobre a juventude, o professor Olavo fala uma coisa aqui que pode ser útil para a gente começar, né? Sobre a questão da maturidade. Aí o caiu, eu vou chamá-lo de novo. Hugo, se estiver travando muito aí, você pode tentar sair e voltar de novo para a live, aí eu chamo você de volta. A coisa que a gente vê hoje, né, como é que se diz? Da constante imaturidade das pessoas, até mesmo a chamada adolescência prolongada. Esse é o termo que estava me faltando. De como certas pessoas envelhecem, ficam naquela imaturidade ali da adolescência, e de certa forma, quando vai faltando a luz ou o vigor, vamos dizer assim, físico da juventude, essas pessoas demonstram até uma certa apatia diante da vida, uma certa saudade de si mesmo, como o professor Olavo fala aqui. E aí, o último parágrafo do Geração Perdida, né, que é um capítulo, um artigo que o professor escreveu para o Jornal da Tarde, São Paulo, 3 de agosto do ano 2000. Aí ele diz, né, que a sorte, ele fala aqui da sorte de perder a ilusão de querer resolver as coisas, os problemas do mundo na juventude, né? Aí ele diz, essa sorte que ele teve por questão de ter ficado doente e de ter simplesmente ter tido a vocação aos estudos e deixado de lado as questões, né, revolucionárias por um tempo. Aí ele fala, essa sorte é rara, mas essa sorte é rara. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão senil logo na primeira curva da maturidade. Vou chamar o Hugo aqui. O Hugo está entrando. Pronto, deixa eu entrar. Aí, sim. Hugo, consegue nos ouvir? Eita. Então eu vou seguindo aqui. Isso. O Brasil é o país do gênio prematuro, degradado em bobalhão senil logo na primeira curva da maturidade. Quando contemplo esse círculo decrépito da revista, né, uma sátira à revista Caras, onde cômicos enferrujados se esforçam para repetir as performances de 30 anos atrás,
que na sua imaginação esclerosada se petrificaram em emblemas estereotipados de vida e juventude, quando, lendo Caros Amigos, vejo homens de cabelos brancos se esfalfando para recuperar sua imagem idealizada de patota juvenil dos anos dourados, não posso deixar de notar em todas as pessoas que falam em nome do futuro, o sentimento dominante é a saudade de si mesmas. Né? Saudade de si mesmas, que eu falei aqui. Não falta a esses indivíduos a consciência de que suas vidas falharam, mas atribuem a culpa aos outros. E aqui a gente vai ver o contexto do professor Olavo falando, atribui a culpa aos outros, ao governo militar, que impediu sua geração de chegar ao poder. No entanto, a desculpa é falsa, porque, mal ou bem, eles estão no poder. Eram jovens militantes, hoje são deputados, são catedráticos, são escritores de sucesso, são formadores de opinião. Por que, então, lambem com tanta nostalgia e ressentimento as feridas da sua juventude perdida? É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável. De volta. É porque foi perdida num sentido muito mais profundo e irremediável que o da mera derrota política. E agora é tarde demais para voltar atrás. Bom, aqui o professor Olavo está falando, né, de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Companhia Limitada, né? Essa crítica do professor Olavo ali na ferida, né? Essa coisa de sempre do professor. Mas aí eu ia pedir para o comentar, só que ele está tendo uma dificuldade de acesso, a importância do tema da maturidade, né? Da busca pela maturidade na construção da própria personalidade, para que a pessoa, enquanto jovem, né, isso é a oportunidade que temos agora de jovem, não estarmos nessa situação de saudade de si mesmo quando estivermos, né, mais velhos, porque a vida, nesse sentido, talvez seja uma espécie de aposta, de investimento, enquanto se tem mais energia, mais vigor, para quando chegar lá na frente, né, sentir, ter uma sensação de satisfação, de felicidade, de a vida eu levei da melhor forma que eu pude, e não saudade da energia que eu tinha para fazer. Aí, o Josué pode comentar enquanto o Hugo está tentando entrar, por favor. É engraçado porque hoje eu estava reassistindo um trecho de uma aula do professor Olavo, e ele dizia, né, eu destaquei aqui, o conhecimento de si mesmo não faz mais parte da educação hoje em dia. Então, o que você vê é uma série de gente com realmente perdida, com esse desencontro que você falou, que não sabe a gestão correta de suas emoções, o lugar das emoções, o lugar dos seus pensamentos, não sabe que pensam, não sabe que os outros pensam, não consegue fazer uma leitura da realidade. E no final de tudo, lá no finalzinho do vídeo, é um vídeo curto, o professor fala assim, o problema do desenvolvimento da alma é um problema de linguagem, um problema de expressão. Aos poucos, as pessoas estão perdendo a capacidade de ler a si mesmos, e a gente tem aqui várias ferramentas que a gente discute sempre aqui, né? Como os temperamentos, ou então as camadas da personalidade, uma teoria do professor, e um problema de leitura da realidade, leitura de si mesmo e leitura do outro. E aí, quando o indivíduo ele para, o professor Olavo fala que a sociedade só para tratar desse tema quando o indivíduo está doente. E aí é quando quer enfiar o indivíduo dentro de uma clínica psiquiátrica, quer entupi-lo de remédios, para ver se ele consegue tratar dessas doenças da alma. Quando, na verdade, isso deve ser feito desde o começo. E aí, eu lembro que quando eu comecei a seguir a galera da Make da Nossa Bolha, e a primeira frase que eu vi do professor Ítalo Massili, do DOC, foi justamente a única força humana que temos em nossas mãos é a força da personalidade. Eu vou repetir. A única força humana que temos em nossas mãos é a força da personalidade. Tudo o que nós podemos fazer, assim,
nesse mundo que depende unicamente de nós é fruto da nossa personalidade. Sem uma personalidade madura, coerente, que consegue, que está preparada, amadurecida, na verdade, não tem como resolver os problemas da vida e, consequentemente, não tem como viver. A gente fala, né, que estamos num vale de lágrimas. Se para quem é bem ordenado já é difícil, já é realmente, né, esse desterro, esse vale de lágrimas, imagine quanto pior é ainda para quem é desorientado. Então, nós temos um chamado maior, obviamente, que é a santidade, mas que ela não é possível sem a construção de uma personalidade verdadeiramente amadurecida. Se o Pedro, o Hugo, ou até mesmo você quiser falar alguma coisa, eu abro aqui o espaço. Quando Eu gostaria. o Hugo, rapidinho, Pedro, Eu, aproveitar que o sinal do Hugo está melhorando aí. Hugo, você como personal poderia comentar então sobre a importância, isso que o Josué falou aí, da formação da personalidade, é a importância do desenvolvimento. E caiu. Quando ele voltar, ele pode estar, eu acho que ele pode estar ouvindo ainda a minha pergunta. Ele já pediu aqui a solicitação de novo. Eu quero que ele responda a importância de se desenvolver o lado físico, né? A atividade física, os músculos, uma vez que não se forma um ser humano pela metade. Vamos aqui primeiro formar o intelecto, aí depois que eu formar meu intelecto, ter a certeza de que a fé católica é certa, vou formar minha alma, depois de formar minha alma, tiver tudo mais para frente, assim eu vou pensar em formar o meu corpo, né? Como se o ser humano fosse assim, dividido. Aí o Hugo poderia falar um pouco mais. Então, sim, mas é só essa questão é muito pertinente no mundo de hoje, né? O quanto a gente tenta muitas vezes partir para coisas que são mutuamente excludentes. Aparentemente, a gente só consegue pensar assim. A gente pensa, ou eu me formo, ou eu formo minha alma, ou formo meu intelecto, ou eu fico forte fisicamente. E não é assim. A vida não é assim. Caixinhas separadas e isoladas. Não é uma coisa ou outra. É ir. Adição. Eu vou me formar intelectualmente na medida do que eu posso, para também não virar uma fuga. Gente sem vocação intelectual querendo dar uma de doutor da lei, para você não acabar perdido, maluco mesmo. E também o abandono completo do físico. Aí você tem pessoas sedentárias, letárgicas, preguiçosas e uma multidão de vícios da alma, justamente porque não consegue, ou na verdade acredita que a vida é essa disjunção, né? Exclui ou uma coisa ou outra, quando não consegue pensar no unir as duas coisas, unir as duas pontas. Conseguiu ouvir a pergunta, Hugo? Eu ouvi tudo direitinho. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Agora sim. Graças a Deus. No meio da live, minha internet começa a ficar horrível do nada, né? Beleza. Alguma coisa não quer que eu fale aqui. Mas, brincadeiras à parte sobre o que o Felipe falou, é um ponto que os gregos, né, desde a filosofia estoica, já entendia a importância de você desenvolver seu exterior para fortalecer sua personalidade, né? Não existe isso, né? Eu vejo muita gente caindo nesse papo, estética não importa, né? Não precisamos desenvolver o físico, o que importa é só a salvação da alma, o que não é mentira. Mas nem todo mundo aqui é santo. Para a gente ter uma força moral desenvolver, a gente precisa antes também desenvolver uma força física. O que é mais fácil? Você ter uma vida espiritual plena ou você crescer seu bíceps, sabe? Pode parecer uma analogia besta, mas para você desenvolver na academia, por exemplo, você tem que cultivar as virtudes. E essas virtudes vão te levar a Deus. Eu mesmo... Estão conseguindo ouvir direitinho? Sim. Porque eu fico com receio de estar falando tudo. Eu mesmo, quando comecei a academia, eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos, né? Pô, cara, eu era um cara gordo. Eu tava fora de forma. Não gostava nem de me olhar no espelho. Mas eu não procurei academia só por questão estética, né?
eu procurava a academia como uma forma de me proteger do mundo. Porque quando você está num corpo fraco, num físico fraco, seja muito magro ou muito gordo, o mundo pesa muito mais do que ele é. Né? A gente sabe o quanto a vida é dura. Mas quando você está dentro de um corpo que é fraco, a vida fica muito mais dura para você. Se você não tiver espiritualidade forte, pesa mais. Mas quem que tem espiritualidade forte com 16 anos, 17 anos, né? Você dificilmente vai ter uma Santa Terezinha aqui ouvindo a gente, né? Eu acredito que é complicado. Então, eu buscava academia por isso. Eu precisava de um corpo forte para me proteger, sabe? Eu não aguentava mais, pô, no colégio, vir nego me bater, ou na rua, olhar torto. Então, primeiro, antes de desenvolver minha personalidade, eu vou suportar tudo isso. Não, eu busquei ser forte realmente. Para o cara poder me olhar na rua e falar, pô, não vou mexer com aquele maluco pode me bater de volta, né? Mesmo que ele não raciocine isso, só de você olhar uma pessoa com físico forte, você vai pensar duas vezes antes de mexer com ele, alguma coisa. Então, para mim, a busca pelo físico foi antes de amadurecer minha personalidade, né? Claro que aqui a gente está falando sobre construção, todo mundo aqui é jovem, ninguém tem uma personalidade ainda formada, né? Como diz Olavo, né? Que a força da personalidade é maior que existe, com certeza. Mas no mundo que vivemos hoje, quantas informações a gente recebe, não é fácil construir uma personalidade forte com 20, 21, 22 anos. A gente sabe isso. Então, antes de você desenvolver seu físico, é muito importante. Não só por questão estética. Claro que a estética é muito importante. Eu não estou negando isso. Você tem uma autoimagem boa de si, isso aí vai te ajudar. Mas quando eu comecei a ganhar força, ter um físico forte, cara, eu comecei a me sentir mais útil. Sabe? Pô, eu posso ajudar. Se alguém precisar de mim, eu posso ajudar a carregar. Por exemplo, no meu trabalho posterior aqui à consultoria, trabalho no órgão público, meu setor só tem mulher, cara. Então, tudo que precisa de carregar alguma coisa, eu tô lá, sabe? Uma senhora de idade caiu uma vez, eu tive que ir lá carregar. Porra, não tem coisa melhor do que você se sentir útil para a sociedade, né? Não só a questão estética, claro. E aí você começa a desenvolver a força moral. Porque quando eu era gordinho, cara, tava lá com meus 15, 16 anos, eu tinha medo de tudo. Vivia amedrontado. E você viver amedrontado, consequentemente, você vai ter um coração amedrontado. Como é que você vai chegar a Deus com o coração amedrontado, sabe? Se você tem medo de tudo que as pessoas falam de você, se você não consegue se impor, como é que você quer defender a fé católica, sabe? Estando no corpo fraco, se você é frágil, sabe? Vai vir qualquer pessoa da rua, vai falar mal ali na sua frente e você vai ficar com medo, vai se acovardar. Porque mesmo que você esteja desenvolvendo a personalidade interna, você não tem a externa ainda, né? Isso é uma verdade. Aí, essa conversa aí, eu me lembro de um vídeo que eu vi, aqueles vídeos que viralizam na internet com cenas do dia a dia. Uma pessoa resolveu fazer um teste, né? Jogando uma garrafa PET pela janela do próprio carro no chão, direto, para ver se alguém reagia. E aí, curiosamente, foi um fenômeno assim que foi ao acaso, mas foi uma coisa muito, muito absurda. Em uma desses experimentos, o pai estava passeando com o filho pequenininho, uns 4, 5 anos, aí ele joga a garrafa, cai na frente do menino, dos dois transeuntes, né, os dois passando. O menino pega, olha pro chão, com a consciência sustentável do menino, né? A consciência já vidrada na reciclagem, na ecologia. O menino pega a garrafa, a inocência da criança, e joga a garrafa dentro da janela do cara de novo. Joga assim, né? E isso, evidentemente, a pessoa, se fosse uma situação normal, não fosse um experimento, a pessoa se incomodaria de alguém jogar o lixo de volta. Aí, o sujeito abre a porta do carro, na hora que a porta tá abrindo, tá desencostando assim, o pai mete uma pesada assim com o pé na porta, assim, mete o pé assim. E aí, agora a internet do Josué que tá lenta, a gente tá num show hoje de instabilidade. Hoje é dia, mas continua assim. Aí, a lição, né, que isso passa. Não precisou o pai desse moleque brigar, falar, não precisou dar um soco, um tapa que seja. Ele empurrou com o pé a porta de volta. Porque, ora, se o cara joga o lixo lá de fora
a criança na inocência dela, né? Primeiro que não é a coisa mais certa a fazer, você jogar o lixo de volta no carro da pessoa, que isso incomoda. Mas a criança, na inocência dela, fez isso. Aí o sujeito vai abrir a porta do carro, você não pode esperar nada bom, né? Você não espera que nada bom suceda depois disso aí, né? E aí o pai tem essa reação de proteger, e até uma questão de linguagem corporal, né? Ele mostra que não tá para brincadeira. Esse daqui é o meu filho, eu tô defendendo meu filho, você não vai aprontar nenhuma com meu filho aqui na minha frente, né? Aí ele empurra o pé de volta. Então, é realmente importante nessa questão, você tá num ambiente, às vezes, só com mulheres, né? Às vezes as mulheres gostam as moças gostam de, né? Não, a gente aqui, a gente pode, mas elas gostam quando a gente ajuda, né? Quando tem um homem ali para pegar as coisas mais pesadas e tal. Querendo ou não, todas as moças, senhoras, podem concordar com o que eu estou dizendo, né? Então, isso no caso dos homens, a formação da personalidade a partir do aparato físico. Agora, falando de que somos aqui, sei lá, retrógrados, as mulheres também, né? Desenvolver a saúde, a academia, um treino cardio, né? O Hugo pode falar mais a respeito. E eu pensando aqui, um tema que o professor Melquisedeque sempre traz na formação do imaginário, que eu acho muito interessante, quando isso chega para a religião. O tema de hoje aqui da nossa live, para quem possa estar entrando agora, é a construção da personalidade, né? Construção da importância da maturidade para a vida de qualquer pessoa. Mas estamos aqui no perfil do Padre Gilson Magno, Oratório Virtual, e temos o compromisso aqui de sempre puxar qualquer tema que seja para Cristo. Aqui é sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo sempre. Nunca desviar muito. Então, importância da maturidade. Aí vem a importância da maturidade no trabalho, na academia, na vida física. Chegamos à importância da maturidade na fé. O que é um cristão maduro? Né? Um cristão que está caminhando bem para a santidade e vai crescendo em santidade, crescendo em amor a Deus e crescendo em maturidade também. Porque aquela coisa que nosso Senhor pede, que nossos corações sejam puros como o de uma criança, uma coisa é você ter o coração puro de uma criança, outra coisa é você ser imaturo como uma criança. Essas coisas que o pessoal, essas coisinhas que o pessoal atribui à fé, Padre Gilson falava com a gente que ele acha de muito mau gosto as pessoas, meu Jesus Cristinho, essas coisas são desrespeito, né? Então, a maturidade também na vivência da fé. Aí eu queria passar a bola um pouco para Pedro, né? Que Pedro está aí calado, só escutando a gente. O que você pensa, Pedro, da maturidade na vida de fé, né, do cristão? Ela só vem quando a gente... A frase do Padre Gilson usa, que eu acho fantástica. A primeira vocação da gente é ser homem, ser humano. A maturidade na fé, ela só vem se a gente for um ser humano maduro. E ser um ser humano maduro é ter uma personalidade construída. E o que é ter uma personalidade construída, a gente pode dizer que é buscar se aproximar, buscar chegar o mais perto possível do ser humano perfeito, por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que é ter uma personalidade madura. E para a gente atingir essa personalidade, uma das coisas que a gente pode usar é a força física, mas também as coisas do cotidiano, as pequenas coisas. A gente cultivar essas pequenas coisas, como, por exemplo, rezar todo dia, ao meio-dia, ao ângelus, acordar e arrumar a cama para honrar o nome de Deus, fazer a minha própria comida. Essas coisas pequenas e triviais do dia a dia, é a partir delas que a gente vai desenvolver a nossa personalidade e ter uma vida religiosa madura. Porque não adianta a gente querer ir para a oração, ficar o tempo, ficar 24, 12 horas. A gente, como fala, a gente jovem. Estamos em processo de início de vida. Ficar 12 horas dentro da igreja rezando e tô fazendo o quê? Não tô construindo minha personalidade, só tô uma parte dela. Que não tem que ser o tempo principal da minha vida. Eu tenho que fazer as minhas atividades como uma forma de oração. Uma oração não é algo à parte da minha vida, é a minha vida em si. Ela está dentro do meu processo de amadurecimento.
Então, para a gente chegar para a gente ter essa personalidade, o amadurecimento, para a gente ter uma vida cristã madura, uma vida religiosa madura, a gente precisa, antes de tudo, ser um homem maduro. E ser um homem maduro parte dessas pequenas coisas do dia a dia. Acordar e arrumar a cama, fazer uma própria comida, ir para academia. Eu gosto bastante desses exemplos de gradação. Se eu não consigo arrumar minha cama, porque eu quero, como eu vou conseguir mudar o mundo? Se eu não consigo fazer não consigo fazer 2 levantamentos a mais, já cansado, como é que eu vou conseguir ficar 2 horas rezando? Como é que eu vou conseguir rezar o rosário uma vez por dia? Não vou conseguir. Então tem que partir do amadurecimento da gente como ser humano, e isso sim vai ser a base para a gente ser maduros na vida religiosa. Porque, como o José falou, não são coisas excludentes. É uma coisa e a outra. É ser madura na vida cotidiana e na vida religiosa. Entre aspas, porque não são coisas separadas. São coisas complementares. Eu gosto. E parafraseando, né? Parafraseando Maria Escrivá e complementando a frase de Pedro, você não pudesse vencer nas coisas grandes porque não quiseres vencer na pequena. E eu acho que isso sintetiza muito o que Pedro quis dizer. E trazendo aqui um vínculo mais uma vez, né, do treinamento, e como o Josué falou, a gente não pode desviar, estamos aqui no Instagram do Padre Gilson. O treinamento, ele te ajuda muito no autodomínio de si. E eu acho que se você quer realmente buscar a santidade, você precisa realmente ter esse autodomínio das suas paixões, de tudo. Então, o processo de você ir na academia, mesmo que você não goste, sabe? Aquele agachamento que detesta, sabe? Acordar mais cedo para ir na academia. Tudo isso contra a vontade do seu próprio corpo vai te ajudar nesse autodomínio. E a gente sabe que para a gente chegar numa vida realmente uma vida de santidade, sermos santos, precisamos ter esse autodomínio. Então, esse é mais um ponto que o treinamento também ajuda. Exatamente, é um exemplo engraçado, né? A gente não consegue pensar em Santo Tomás de Aquino preguiçoso. Ele escreveu a Suma Teológica, você não consegue pensar nele preguiçoso. Jesus foi 30 anos carpinteiro, você não consegue pensar em Jesus preguiçoso. Ele tinha essas pequenas coisas, fazia bem, e a partir disso ele conseguiu fazer o melhor ainda, o que foi grande. Eu assisti no filme de Santo Agostinho, aí o tutor, né, o professor ali de Santo Agostinho, na época que Agostinho ainda era pagão, né, ainda tinha feito muita coisa errada, não era cristão ainda, quer dizer, um tutor pagão, um ímpio, né, ainda assim, ele ali, vamos começar a aula aqui, né, Agostinho, mas antes de te ensinar qualquer coisa, um homem de estudos, um homem de direito, um homem do intelecto, tem que ser forte para ter energia. Aí, no filme mostra, né? Uma tigela desse tamanho, com um monte de ovos cozidos. Bora, coma. Aí, botando... É assim, né? Não tem como imaginar. Hoje temos academia, temos a coisa, de certa forma, mais artificial, mais programada. Agora, na época do passado, era trabalhando mesmo, carregando peso, fazendo as coisas que tinha que fazer. E os homens, eu me recordo agora da Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoiévski. Ali, o sujeito, dado mais à escrita, dado mais a... Não era uma pessoa da vida, do trabalho manual. Eu não lembro qual era a profissão dele, mas ele não era muito dado ao trabalho manual. Caiu ali, foi preso por causa de que matou a esposa na obra, se eu não me engano. E aí ele chega ali e ele, no diário, que é o livro, ele vai contando. Eu usava aquele momento para me exercitar. Ele era obrigado a trabalhar os trabalhos forçados ali, e aí ele sentia, olha, tantos dias fazendo, eu acho que meu corpo já tá ganhando mais resistência, mais força, eu estou, de repente, pesando mais, não sei. Então, mesmo com as pessoas que... E aí, dá seguimento a uma pergunta que eu queria fazer para o Hugo. As pessoas que têm... Porque, assim, a gente está falando aqui das facetas de uma personalidade. A alma, a frequência nos sacramentos, religião, o intelecto, se exercitar no engenho, no uso engenhoso do intelecto, o uso engenhoso do corpo, a força. Mas nós sabemos que, apesar de tudo formar um indivíduo só, um ser humano só, tudo é para uma pessoa só, a gente sabe que tem
As pessoas têm as suas inclinações, as suas facilidades. Então, tem pessoas que têm a vocação pela vida intelectual, tem a vocação para, não propriamente intelectual no sentido Tomás de Aquino, filósofo, romancista, mas para ser um redator digital, como é o meu caso, né? Escrevendo textos para blog, para agência, marketing. E essas pessoas não têm uma facilidade natural para o exercício físico. E aí a minha pergunta para o Hugo é o seguinte: quando existe uma pessoa que ela tem a tendência mais para estudo, mais para uma coisa intelectual, mental, que seja, quais são as dicas, quais são as orientações para incentivar essa pessoa a incentivar em si mesma o exercício físico? Você tem que imaginar que o seu corpo, ele não pode ser um empecilho para a sua vida de estudo, para a sua vida intelectual. Você tem que saber usar seu corpo como ferramenta. Claro, se é algo que você não gosta, é muito arduoso você ir à academia, realmente fica algo muito sacrificante todo dia. Mas eu garanto que não necessariamente você precisa ir à academia, frequentar a academia para ter um corpo legal, né? Claro que quando eu falo aqui de treino, nunca estou falando para você ficar que nem, né, fisiculturista, algo do tipo. Mas manter uma rotina básica de se compromete 3 vezes na semana, 40 minutos. Tá ótimo, muito melhor. Isso aí vai te ajudar muito no seu foco, nos estudos e concentração. Além do mais, que também é uma forma de você se responsabilizar consigo mesmo. Então, se você quer ter uma vida de estudo, você sabe que não vai ser todo dia que você realmente vai ter aquela vontade de estudar. Mas o exercício físico, ele traz muito essa virtude da disciplina, né? E você botar ordem no seu dia, não. De 2 da tarde até 3 da tarde eu tô ali treinando. Todos os dias, ou 3, 4 vezes na semana. Isso aí vai te ajudar muito na vida intelectual. Então, mesmo que você não goste, eu acho que você deva um pouco meio que se obrigar a manter 3 a 4 dias na semana. Com certeza vai te ajudar na sua vida de estudos. Maravilha. O professor Olavo falava sobre os benefícios da testosterona, né? Acho que deu uma explosão aí, eu compartilhei com os meninos, com o Pedro, com o Hugo, que para você ver como o professor Olavo ele não desprezava também essas questões, né? A gente percebe que ele era realmente um pensador preocupado com os seus alunos no sentido intelectual, na vida de estudos, como falava, olha, se vocês forem fracos fisicamente, se seus hormônios estiverem desregulados, se seu corpo for fraco, se alguém precisar da tua ajuda para se levantar e você não puder, você também não está fazendo, você com certeza não vai fazer bem o seu trabalho intelectual, você não vai cumprir bem a sua vida de estudos, porque imagina você desnutrido, pegando um Guerra e Paz ou uma Suma Teológica para ler, meu Deus, você vai ficar 1 ano na primeira página e não vai conseguir entender absolutamente nada. Porque você é fraco, o seu corpo precisa de nutrientes para também poder compreender aquilo que está escrito. O seu corpo precisa de nutrientes para você desempenhar bem as suas atividades. E tudo isso, né? Então, novamente, para a gente não cair na mutuação excludente. Ou uma coisa ou outra. A vida humana é conciliar as coisas, né? Quando a primeira vez que eu encontrei com o Padre Gilson lá na capela, e eu me apresentei, falei tudo, e a primeira coisa que ele me disse é: meu filho, o mundo precisa de bons homens e bons homens cristãos. E é justamente isso, né? A formação de ser gente, antes de tudo. Para ser santo, é preciso ser gente, antes de tudo. Sem essa consciência, sem essa busca, você não vai alcançar a santidade. Você aprendeu o que é ser homem, no caso das mulheres, aprendeu o que é ser mulher, para poder ser santo. Porque é o fim último da nossa vida, né? A santidade. Seja ela independente de qual vocação estejamos, né? Seja no matrimônio, seja para quem for leigo ou quem for celibatário, independente da tua vocação, o fim último da tua vida é ser santo e ajudar para que as pessoas sejam santas também, né? Então, a formação, a construção da tua personalidade tem que passar por isso. O caminho, o objetivo final dela é isso. E quando você cuida do seu corpo, né? Você consegue trazer mais pessoas para a fé católica. Como assim, Hugo? Por exemplo, a pessoa que está falando ali da fé católica, mas a pessoa também
tá bem esteticamente, não é aquele, sabe, católico mal cuidado, que anda com qualquer roupa, descuida do físico. Fora que você cuidar da sua saúde, né? Você comer direito, comer saudável, você fica mais disposto. Então, pô, como é que você quer falar da fé católica, mas você tá aquele cara que, pô, só anda cabisbaixo, com sono, sabe? Fica mais estressado durante o dia. Então, como é que você quer fazer o apostolado assim, sabe? Quer trazer pessoas para a fé assim? Então, você cuidar de si não é só na questão sua, questão estética, mas é um cuidado com o outro também. Eu vejo que muitos amigos meus jovens, né, me vê treinando lá na academia, puxando ferro, que nem marombeiro. E, pô, indo na missa domingo, tipo, gera uma curiosidade na pessoa. Pô, o cara tá aqui, sabe? Ele é que nem eu. E vai na missa. Por quê? Pô, então, muitas pessoas me chegam perguntando, né, da fé católica através do treinamento, né? Então, isso é muito doido. Então, a importância também para Felipe, né, que gosta mais de estudo, mas também tá sempre bem apresentável, tá com a estética ali em dia, o corpo em dia. Não, o corpo eu não falo que tem que ser malhadão, não. Mas, pô, tá bem apresentável, comer direito, tá disposto. A gente precisa de disposição, gente. A gente olha o mundo aí fora, né? Não, hoje em dia, não, nunca foi, né? Mas cada vez mais difícil você ser católico. A gente precisa realmente estarmos dispostos, né? Quanta gente falando coisas contrárias à fé. Então, a gente precisa também cuidar de si próprio, para ajudar o outro. E esse cuidado também não é só pelo corpo, passa pela roupa, passa pelo... A fé são os amores que valem. Se você, só por você ser cristão, você tem que ser melhor você tem que ser pelo menos igual ao que não é cristão. E se o que não é cristão, ele é, vamos botar em números, ele é 10, você tem que ser pelo menos 10. É o que São José Maria Escrivá fala, só por você ser cristão. Porque você tem que dar exemplo. E se o cara ao seu lado ele se veste bem, você não vai olhar pra ele e falar, pô, vou me vestir bem porque eu quero ser melhor que ele. Não, vou me vestir bem porque ele se veste bem e eu preciso ter uma vida de apóstolo. Eu preciso ter um meu apostolado também. Se ele tá traindo gente porque ele se veste bem, eu vou ter que fazer pelo menos igual a ele. Se ele tá malhando, ele tem um corpo bonito, e as pessoas se interessam pelo que ele fala porque ele tem esse imã, eu também tenho que ter. Novamente, não por vaidade, mas por questão de trazer as almas para aqui. Se o cara ao meu lado, ele malha, estuda, se veste bem, minha obrigação também é fazer a mesma coisa. Porque a gente tem que fazer pelo menos igual ao que não é cristão. Agora, Os pagãos dedicavam tanto o treinamento e a vida intelectual aos seus deuses, e a gente cristão não consegue, cara. É uma vergonha. Temos que, como o Pedro falou, como Maria Escrivá falou, temos que ser melhores que ele. agora é um negócio interessante mesmo. Você tá lá na academia, tem sempre uns cara todo tatuado aqui, com o braço deste tamanho, ali naquela energia toda, e o pessoal de academia, né, os homens, geralmente é aquela vida mais desregrada, mulher bebedeira, não sei o que, carnaval. O que tem de gente na academia, poucos dias pro carnaval, achando que tá grande, aí vê que não dá resultado, pega um negocinho, uma bomba, aplica. Aí a gente tem essa concepção, a pessoa de academia voltada para a vida da vaidade, para as coisas assim carnais, para os pecados capitais. Aí o que o Hugo falou, quando você tá ali, né, ficando com o braço grande também, ficando forte também, que nem os não cristãos. E aí a pessoa tá conversando, não sei o quê, uma cerveja ali com o pessoal no domingo. Não, domingo, esse horário eu tô na missa. Aí o pessoal, você tá na missa? Um cara desse vai pra missa, aí realmente gera curiosidade. Acho que foi sobre isso que você falou, né, Hugo? Até quando eu trabalhei em academia, né, de forma presencial, que hoje eu só trabalho de forma online, né, você sabe que a academia, né, sempre, né, pessoas ali com os vestes mais curtas, outras sensuais, e era engraçado que eu conseguia, né, claro que de uma forma espontânea, né, não podia ser também algo duro, nunca, não é meu jeito, eu também não acredito no apostolado assim. Mas eu chegava até a falar da virtude da castidade, sabe, com algumas pessoas, e conseguia algumas pessoas entender o que era castidade, né? Então, mesmo, eu acho que a gente tem que estar nesse meio mesmo, sabe? Antes eu também olhava muito assim pro meu trabalho, há um tempo atrás eu falava, pô, vou ficar falando só de como crescer glúteo pro resto da vida, sabe? Não é isso que eu quero.
Mas quando eu vi que eu podia transformar vidas através do físico, eu falei, caramba, eu me apaixonei. Mas claro que eu tenho que primeiro trazer a pessoa para mim. Não, vem aqui ficar com um bumbum maior, uma coxa maior, vem ficar com um braço maior. Mas tudo isso eu boto como um fim útil, ajudar a pessoa a chegar na santidade. E eu sei que o físico ajuda, porque eu tô nesse processo. Eu comecei a realmente a buscar a religião por conta do físico, né? A constância da academia me ajuda muito na minha vida de oração, né? Porque não é todo dia que a gente vai com vontade. Então, não é todo dia também que a gente ora com vontade, né? Sejamos sinceros. Mas a gente sabe que é aquilo que a gente deve fazer. E fazer bem feito, né? Porque, por exemplo, não adianta você ir na academia. Ah, tô indo na academia. Mas se você não treinar, não fizer bem feito, não fizer com vontade, não vai funcionar. É a mesma coisa da oração. Ah, tô orando mesmo sem querer. Tá, mas se você tá só orando com a boca todos os dias, também não vai funcionar. Tem que fazer aquilo com vontade, independente se você tá afim ou não. E eu aprendi isso com a musculação. Então, quando eu cheguei a começar realmente a estudar, apesar de, claro, pouco tempo, né? Faz, acho que 8 meses que eu realmente voltei a frequentar a Igreja Católica, mas já me deu um avanço muito grande, porque eu tinha essas virtudes já desenvolvidas por conta da musculação e do treinamento. E eu espero também ajudar muitas pessoas a chegarem à santidade através do treinamento. É que é mais fácil também, né? É mais fácil você ver seu trabalho, ver o resultado do seu trabalho quando você arruma a cama, quando você lava um prato, quando você malha, do que você ver o resultado do seu trabalho quando você está realmente fazendo uma oração. Então, se você procura o físico, você vai ver o resultado, então a sua adesão é maior. Então, você vai aderir e você vai, consequentemente, você vai entrar em outras coisas e você vai conseguir ter uma adesão muito maior, um tempo de... Você vai conseguir, não um tempo, mas realmente você vai ter uma adesão muito maior. Você vai frequentar a igreja você vai ir todos os domingos na missa, e você vai começar a ir 2 vezes na semana, daqui a pouco você está indo 7, todos os dias. Você está se confessando toda semana. Porque você, como você falou, você já tem a virtude, já consegue as virtudes. Porque você olha no espelho, você vê o resultado. Você olha para a pia, você vê que não tem mais prato sujo. Aquilo vai dando resultado. É uma força útil no mundo. Não é uma força inútil. É uma força útil. Então você consegue, sim. Você começa a olhar para outras coisas e você consegue cumprir aquelas coisas bem. Agora, como o Hugo falou aí, realmente é um ponto espinhoso essa questão, né? Eu imagino que como seja para você, Hugo, ser personal trainer e a propaganda do negócio, né? Como é que a pessoa vai ficar fazendo o itinerário, né? Fazendo a consultoria aí com você. Aumentar o tamanho do glúteo, das pernas, da coxa e tal, essas coisas. Realmente é espinhoso, só que talvez seja oportuno, porque eu também falo de catequese aqui, segunda-feira, né? O que é que a igreja diz a respeito por exemplo, a igreja ensina que os impulsos químicos, biológicos, né? Os impulsos químicos, eles são santos, né? O que tem no nosso corpo, o que impulsiona o nosso corpo para a relação sexual, por exemplo, dentro da perspectiva matrimonial, perspectiva do casal casado, são impulsos santos, biológicos do nosso corpo. Então, seria oportuno, se a gente tivesse, né, a oportunidade de entrevistar aqui na conversa de domingo uma pessoa casada para falar sobre o tema do matrimônio, por exemplo, aí poderia falar melhor sobre isso. Mas a gente sabe que exercício físico aumenta a qualidade de vida do casal casado, né, na relação conjugal, melhora a qualidade do relacionamento, melhora tudo. Né? Exercício físico realmente melhora tudo. E aí a gente não pode se prender, nós somos cristãos. O nosso web designer Persson Ramos de Araújo, ele está assistindo aí, espero que ele esteja ouvindo a gente. O Persson diz, né, ele sempre fala, o objetivo aqui do oratório, uma coisa que eu quero que vocês façam no oratório, ele incentiva a gente. Uma coisa que eu quero que vocês façam no oratório é mostrar, com exemplo, mostrar com as palestras, com as lives, que ser cristão não é esse negócio, não é sinônimo de ser triste, não é sinônimo de ser carola, não é sinônimo de ser, entendeu? O pessoal tem essa visão de que o cristão, por não participar dos pecados da carne, é uma pessoa atônita, é uma pessoa assim meio chata, meio sem graça e triste. Além de chato e sem graça,
triste. Então, se essa pessoa é triste, é assim, eu não vou querer ser cristão, entendeu? Muito pelo contrário, né? Então, nessa visão do exercício físico, é bom aí para o desempenho da vida cristã como um todo. A gente não pode cair nesse erro de querer, como é que eu posso dizer, de querer se afastar, né? Porque a gente vai na academia, no caso dos homens, na academia tem as pessoas se vestem de uma forma promíscua. Infelizmente é verdade, só que tem formas de fazer isso, né? Poderia ser um tema para ser explorado mais em outra live. Tem formas de se vestir, de dar uma atenuada, né? E aí, com a questão pessoal, entra também o diretor espiritual, né? Que a gente estava falando ontem, nas vésperas, no final da live que eu participei, o Padre Gilson incentivando a gente a falar um pouco sobre a importância do diretor espiritual. Aí entra essas questões todas. Agora, mais uma coisa interessante. Eu comecei falando sobre um tema interessante que o professor Melk levanta na página dele. Aí eu comecei a falar e não terminei. Na questão dos cristãos. Esse negócio meio abstrato de busca das virtudes, né? O que é isso, né? Busca das virtudes. Algumas páginas católicas, alguns pessoal católico fala, vamos buscar ser virtuoso, ser virtuoso, ser virtuoso, ser virtuoso, ser virtuoso. Mas o que é isso, né? A fé sem as obras, por si só, ela é morta. Vamos ser virtuoso, vamos ser... Eu não sei nem no que se traduz isso aí, mas ser virtuoso com a louça toda, a pilha de louça para lavar, ser virtuoso sendo fraco, né? Até mesmo na questão da oração, o Padre Gilson nos ensina aqui a temperança, né? As coisas da vida. Se eu lembro que ele falou, acho que o Pedro também pode lembrar, ele falou no retiro espiritual que a gente foi, se a sua prioridade agora, qual é a sua prioridade nesse exato momento? Você precisa urgentemente dormir, você vai dormir. Seu corpo está pedindo descanso. Aí tem aquelas pessoas empolgadas, isso geralmente é fogo de recém-convertido. Vamos fazer uma vigília agora, vamos ficar acordados até 3 da madrugada para rezar o texto da misericórdia das 3 da manhã. Acorda no outro dia totalmente quebrado, sem energia para nada, aí vai faltar energia para ser virtuoso naquele momento. Vai ficar meio ranzinza, né? Porque tá com sono, aí não vai ser virtuoso com a mãe, não vai ser virtuoso com os parentes. Toda essa questão. Aí, se alguém quiser comentar um pouco também sobre esse negócio. Tudo isso sobre sobre um aspecto de santidade, né? Ele ainda usa, normalmente ainda usa isso como um porrete. Eu falava com os meninos esses dias, com o Pedro e com o Hugo, como no começo também você quer usar, você acaba de descobrir a verdade e você quer usar isso como um porrete, né? Aí você quer ficar até as 3 da manhã e no outro dia você está justamente assim, sem paciência para falar com as pessoas, fazendo mal o seu trabalho, com privação de sono, não consegue fazer nada e acaba afastando as pessoas do teu convívio, né? O professor Olavo fala sobre o sorriso interior, né? E que é uma virtude muito importante, a virtude da alegria. Não é como as pessoas podem pensar ser um bobo alegre. Não é isso. Até porque existem momentos em que nós devemos conservar uma certa serenidade e também a tristeza. Existem momentos em que nós vamos ficar tristes. Mas se você, dentro do teu convívio com as pessoas com as quais você se encontra, no seu trabalho, na sua família, você vive o tempo todo de cara fechada, brigado com todo mundo, arrogando para si um aspecto de santidade, de virtuosidade que não existe, deixando de cumprir os seus deveres mais básicos, como o de lavar a louça, de arrumar as suas coisas, de acordar no horário, de não chegar atrasado nos seus compromissos, mas você está lá com o rosário das 3 da manhã rezado e achando que tudo isso é certo, né? Posso chegar meia hora atrasado no compromisso, no meu trabalho, fazer mal ele por privação de sono, mas 3 horas da manhã, cá estou eu terminando o meu rosário. Não é assim. Deus não te quer vivendo
Não é essa vida que Cristo quer para você. Não é assim que você deve fazer as coisas. Você tem que entender que há tempo para tudo. Se você não E, consegue ter a virtude, né, da temperança, como você bem disse, Felipe, não, muito dificilmente você vai conseguir dosar, né? É o que o professor Olavo chama de senso das proporções também, ou o senso da hierarquia do mundo. Quando a gente tem esse senso desbalanceado, aí é que a gente não consegue desempenhar nada. E aí você pode pensar que nessas pequenas coisas pode não fazer diferença, mas à medida que essas coisas se repetem, você vai perceber que para as grandes coisas você também vai perder o senso da proporção. Você não vai saber mais identificar um pecado quando ele é mortal, quando ele é venial, não vai conseguir fazer um bom exame de consciência, não vai conseguir decidir moralmente as coisas, né? Discernir moralmente as coisas, saber aquilo que é certo, que é errado, porque justamente o seu senso de proporção, o seu senso de hierarquia do mundo está todo desbalanceado, está todo desregulado. Você trata algumas coisas por outras, troca, faz esse tipo de troca, e no final só sobra uma confusão mental, uma confusão espiritual, que, se não for tratada rapidamente, vai acabar, querendo ou não, te conduzindo ao inferno. e complementando Josué, Não, pode falar. complementando Josué, virtude contaminada pela vaidade não agrada aos olhos de Deus, né? Então, se você está buscando a virtude só para ser vaidoso, para postar storyzinho no Instagram, para parecer bonzinho para os outros, isso aí não é o que agrada a Deus, né? Eu acho que tem até uma frase aqui que eu tinha notado no livro, que foi Jesus que diz, né? Sapulcriados, não, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e incredulidade. É uma frase do próprio Cristo, né? Então não adianta você por fora querer demonstrar para alguém, né? Ou as pessoas terem uma visão de você, se por dentro você não é virtuoso, velho. Apesar de que ser virtuoso já é algo meio contraditório, porque eu não acredito que você adquire virtude. Eu não tenho essa virtude, eu tenho que todo dia relembrá-la, ela, né? A gente tem dia que você perde algumas vezes, né? Não tem como você, eu sou essa virtude. Não existe isso. Você todo dia tem que debater ali na virtude de temperança, da ordem, disciplina. Tem dias que você não vai conseguir, normal, a gente é ser humano. Então, por isso que esse papo de virtude também tem esse lance contraditório. Você pode falar, Pedro. Antes, rapidinho, Pedro, porque é justamente que a gente usa o verbo cultivar, né? Porque a gente cultiva virtudes. Porque significa que nós as plantamos, nós as regamos, nós podamos, deixamos elas bonitas nas nossas vidas, né? Tentando fazer elas não morrerem. É justamente o trabalho de cultivo, né? Semeadura. A cada dia, a cada passo, tem dia que vai ser um verão, o sol vai estar escaldante e você vai precisar colocar um pouco mais de água, hidratar mais. Às vezes, no inverno, você vai precisar aquecer e você vai precisar, né, ter esse balanço, realmente esse trabalho de cultivar as virtudes. Não, falou perfeito. Eu ia falar que a virtude, assim como a personalidade, a gente não fecha nunca. A gente só vai fechar quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai poder dizer tal pessoa é virtuosa ou não. Ela foi uma pessoa de personalidade ou não. Porque até a gente morrer, até o senhor de 90 anos está lá cultivando a virtude, está lá construindo a sua personalidade. Nunca fecha. Não dá pra gente fechar. Dizer, não, Pedro ele tem personalidade, ele é virtuoso, ele não tem personalidade, ele não é virtuoso. Não, são períodos por momento. Eu vou ser virtuoso em determinado momento e tem outros que eu não vou conseguir. Infelizmente, não vou conseguir. Mas é sempre buscar ser virtuoso em todas as oportunidades. Desde que a gente abre os olhos até a hora que a gente vai dormir, é uma luta diária, né? Claro que tem pessoas que têm facilidade de desenvolver certas virtudes e pessoas que têm dificuldade com outras, né? Então, eu tento sempre ver, eu já tenho facilidade mais com essa, qual é a minha verdadeira dificuldade? E realmente bater naquilo ali todo dia. Por isso que a vida sacramental é tão importante, né? Para o cultivo das virtudes. Se é uma vida de confissão e de penitência, você vai esquecer de cumprir certas virtudes que são necessárias, né? A virtude, a gente está falando aqui da temperança, né?
você ser alguém destemperado com as pessoas, sentir ira, raiva, inveja das pessoas. A todo momento você precisa cultivar, né, a virtude para poder abandonar esses vícios da alma. E eu queria também trazer o fato que muitas pessoas dizem: eu tenho uma personalidade forte, sem sequer saber o que isso significa, né? Acreditando que ter uma personalidade forte é ser grosso com todo mundo, aquela coisa: eu não levo desaforo para casa, é pé na porta, isso e aquilo, eu faço e aconteço. E uma personalidade forte não é isso. Uma personalidade forte passa, na verdade, muito longe disso, né? Passa pelo alguém cultivo que a da gente pode virtude, saber ler a realidade, as ocasiões, saber o que fazer, estar disponível para o serviço para as pessoas, o serviço para Deus. Então, ter uma personalidade forte não é aquilo que o mundo diz, mas imitar realmente a vida de Cristo. Ele tinha personalidade forte, no sentido do mais alto grau, né? Que é o que nós queremos com a nossa personalidade forte, é a santidade. Agora Estou essa fazendo daí. uma brincadeira rapidinho que, como você falou, e quem é Cristo com quem a gente pode contar, então, ter uma personalidade forte, é poder contar com alguém. Por quê? Porque vai chegar, não é só de alegria que a gente vai viver, vai chegar no momento em que você vai ter alguma dor, algum parente vai morrer. E aí eu relembro aquela frase do Ítalo: quem você vai ser, do Dr. Ítalo, que você citou no início da frase, do início da live, José. Quem você vai ser no enterro do seu pai? Se você for um cara que não tem personalidade, você só vai dar problema. Você só vai chegar lá chorando pra caramba, já vai ter o pessoal preocupado com o seu pai, e você vai ser mais uma preocupação. Se você tem uma personalidade forte, você vai ajudar. Você vai tratar todas as coisas. Triste, claro, você perdeu o pai, mas você vai ser alguém com quem você pode contar. Vai ser um desastre. Felipe, Oi, pode falar. Você tem quantos anos, Felipe? Eu, 20 anos. Quantos anos você tem? Então todo mundo aqui na mesma faixa de etária. Então a gente nasceu numa geração 2000, né? E eu, além de ter nascido na geração 2000, eu sou filho único. Então eu tive que admitir, eu tenho a tendência a ser muito fraquinho, muito molezinho, muito mimadinho. É bem assim. Então a gente tem que buscar mais ainda essa força, realmente ser forte, pra gente realmente servir aos outros, ser útil. Admitir, pô, velho, sou filho único, geração 2000, tem muita coisa errada aqui dentro. Então, você realmente se inspirar no professor Olavo, no doutor Ítalo, que são pessoas de personalidade forte, é muito importante você ler, estudar. Mas, acima de tudo, você realmente ser. Porque eu acho que eu tinha muito esse problema, né? Eu, preciso melhorar minha personalidade, eu sou muito fraquinho, né? Eu tinha isso há um tempo atrás. Eu até mandava pergunta: Pedro, me indica uns livros aí. Só que personalidade é muito na presença, né? Você realmente ser, não só estudar, né? Não só conviver, tudo isso vai te ajudar. Mas você realmente ser forte, né? O que o professor Lavo sempre pedia para os alunos dele, né? Sejam realmente fortes, né? Se imponham realmente no mundo. Isso aí que vai te dando a personalidade. Por falar em... Falando rapidinho, falando de professor Olavo, Ítalo Marcilli, em especial Ítalo Marcilli. Já ouvi tanta coisa boa e ruim sobre esse homem, só que a verdade é inegável. Pedro, Josué, agora Hugo também, Lívia, que chegou na nossa comunidade agora. Deixa eu ver, já são 4 pessoas, mas eu acho que é pelo menos umas 6 ou 7 pessoas que chegaram à nossa capela aqui em Salvador, influenciadas pelo Ítalo Marcilli, né? E gradando assim o nível, a hierarquia, eles falavam sempre, mas assim, o bom trabalho que esse faz, né? Que essa pessoa faz, que o Ítalo faz, de trazer as pessoas para a vida real, para a coisa assim da maturidade, né? E tantas brincadeiras, né? Mas brincadeiras à parte, você ser, né? A questão da presença, ser, e não se limitar simplesmente às aparências, a desfrutar de certas coisas que, como o Solavo sempre diz, elas vêm, aí você dá graças a Deus, quando elas vão, você diz graças a Deus também, né? Então, é uma coisa muito boa que está acontecendo no nosso país. Mais uma vez, a gente sempre vai fazendo essas lives aqui, pelo menos a live que eu abro aqui, que é a dos jovens, no domingo, sempre volta e meia fazendo menção
as coisas boas que estão acontecendo no nosso país agora por causa de professor Olavo. Quando a gente fala de Olavo, vem Ítalo Marcílio, o Melquisedeque, o que foi responsável também pela conversão do Josué, é o O Fábio Salgado. Fábio Salgado, essas pessoas todas. Então, é uma coisa muito boa mesmo. E formar a personalidade, porque o Hugo falou, somos filhos únicos, né? Pelo menos alguns aqui, filhos únicos. E aí, morre um parente, aí todo mundo lá com a dor voltada para aquele parente, aí se chega o filho único, se acabando de chorar, quase passando mal, aí a mãe vai olhar e vai chorar por causa do filho, né? Por causa da pessoa. Então, realmente, a gente engrossar a casca, engrossar o couro, como o meu amigo Persson, que está a propósito dizendo aí, elogiando nossa live, né? Ele me disse outro dia, né? E tem que engrossar o couro. O negócio é agora que aproveita a idade e vai engrossando o couro, porque daqui para frente é pior, né? Daqui para frente é mais dureza ainda. Tem que se acostumar mesmo. Então, assim, uma excelente live a de hoje. A gente bateu certinho 19 horas agora. Assim, agradecer pela presença de vocês, pela participação de vocês três aqui e pela presença de quem está nos acompanhando aqui. E assim, ficou com gostinho de quero mais essa live, né? Quem sabe o próximo tema com vocês mesmos, né? Pode ser personalidade e virtudes, né? A parte de virtudes começou já no finalzinho. A gente falou pouco, a gente pode falar mais. E com certeza pode ter parte 2, parte 3, quantas partes forem necessárias aqui, viu? Considerações finais aí. Vamos falar. Quero muito agradecer o convite, realmente eu estou muito feliz de estar aqui, porque a mim o oratório tem um significado muito grande, né? A segunda vez que eu voltei lá na Capela da Graça, eu até fiquei um pouco emocionado, porque eu lembrei da primeira vez que eu realmente frequentei a Igreja Católica, né? O Padre Gilson tem muito significado. E, pô, agradecer muito também a meu amigo Pedro, que claro, pô, tive a inspiração de Ítalo, do Olavo, mas se não fosse Pedro, eu não estaria aqui. Agradecer muito a ele mesmo. Josué também, que foi um grande irmão que eu ganhei por conta de Pedro. E como a live aqui por jovens, eu digo que se você quer amadurecer, você também tem que buscar, às vezes, um ciclo de amizades novos, né? Conhecer pessoas que são melhores que você. Eu estar em contato com Josué e Pedro todo dia, cara, isso aí melhorou muito, sabe? Você absorver a personalidade do Olavo de Carvalho, do professor Mel, que também foi muito importante. São pessoas que são melhores do que eu, são mais inteligentes. Isso aí te ajuda muito. Às vezes, se você ficar muito preso no ciclo de amizade, claro que não é para você se desfazer de amizade antiga, não é isso. Mas procurar pessoas que são melhores, sabe? Você vê... Porque, por exemplo, na confissão, a igreja pede que a gente se confesse uma vez no ano. Mas, pô, você vê o Olavo se confessando todo mês. Será que você também não pode? Sabe? Então, é sempre alguém que está te puxando para cima. Eu faço das minhas palavras, divulgo as minhas, né? Agradecer também aqui, mais uma vez, estar participando. E que a gente possa continuar esse papo outra vez, foi muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado também. Melhor do que a gente ter gostado, é eles terem gostado. Eu quero sempre um prazer, né? Encontrar com vocês, conversar com vocês. E se é para deixar uma frase final, por que não a frase do professor, né? Um dos seus recados aos seus alunos. Ele diz: tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem. Lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como ideal. Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometam ser e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar. Só para complementar, da frase do professor, complemento o texto que ele mesmo complementou com outra frase dele, com outro texto dele. Então, falar a frase também tem um contexto ligado. É que ser cristão não é fazer o sinal da cruz, é ser o sinal da cruz. Então, só para complementar essa última frase que eu deixo. Amém. Sejamos, então. Então, o apelo final aqui aos irmãos, colaborem com o Pix do Oratório Virtual, está aí na tela fixado. Olha, para quem está assistindo aqui a primeira vez, sigam o perfil do Oratório Virtual. Vocês entrando no perfil,
qualquer publicação que vocês acharem aí, ou se não for uma, vai passando para as outras. Tem um Pix do Oratório nas publicações salvas. Nessa daqui também ficará a live salva com o Pix do Oratório, o número. É um número de telefone, de celular. Contribuam, colaborem. Os irmãos, eu vi aqui muitos irmãos da capela, muitas senhoras aqui assistindo da capela Nossa Senhora da Vitória. Por favor, meus irmãos, é o apelo que o padre faz. Contribuam sempre, porque a gente precisa muito. A capela precisa muito. Oratório virtual, orando com você e por você, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Predicate super tecta, que significa pregar o evangelho sobre os telhados sempre. Uma boa noite a todos e muito obrigado por tudo. Salve Maria e até amanhã.